Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. Hoje o nosso entrevistado é Celso Pancera, presidente do Instituto de Ciência e Tecnologia e Inovação de Maricá, presidente da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento e ex-ministro de Ciência e Tecnologia. Fique com a gente volta já. Não perca tempo! Assine já a Tribuna de Petrópolis. Informação todos os dias na porta da sua casa ou escritório. Vantagens exclusivas no maior classificados da região. Promoções especiais para você que é assinante. Ligue agora, 2244-2408. Tribuna de Petrópolis. TGTec Soluções em Áudio e Vídeo. Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática, microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais. Telefone 98802-7146. TGTec é serviço e garantia de excelência. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Doutora Aline Matos, osteopata fisioterapeuta, formada pela Escola de Osteopatia de Madrid, EON. Preparou o espaço pensando em proporcionar a você qualidade de vida e bem-estar, com a osteopatia que trata a causa do seu problema na raiz, reduzindo e até eliminando suas dores. O espaço também conta com apoio de profissionais da área de estética, com tratamentos faciais e corporais. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos serviços. Telefone 3302-1250. A Academia Move Concept fica na Avenida Getúlio Vargas, número 610, Quitandinha. Curta nossa página no Facebook, Espaço Aline Matos, e acompanhe nossas postagens. Estamos de volta com o programa A Ciência em Movimento, entrevistando hoje Celso Pancera, que é presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá, também presidente da Iniciativa de Ciência e Tecnologia no Parlamento. Foi ex-ministro de Ciência e Tecnologia. Vamos tentar fazer 3 programas. Celso, o primeiro de hoje é falar um pouco sobre essa questão do marco legal da ciência e tecnologia, nesse contexto aí que nós estamos vivendo. Vamos conversar também um pouco sobre a iniciativa da ciência e tecnologia no Parlamento e, em algum outro momento, falar também sobre o Estado do Rio de Janeiro, como é que está a ciência no Estado do Rio de Janeiro, em particular na cidade de Maricá. Mas hoje vamos começar falando sobre ciência e tecnologia, vamos começar fazendo um diagnóstico. Como é que você vê, Celso, essa questão da ciência e tecnologia hoje no Brasil? Márcio, é um prazer estar de novo com vocês no Ciência em Movimento. Já estive aí participando no estúdio de vocês algum tempo atrás, né? A gente que se conhece já há tanto tempo. E Petrópolis, que é uma cidade maravilhosa, que a gente gosta, todos gostamos muito, né, dessa cidade. Mas dizer que o panorama da ciência brasileira já esteve melhor, né? Nós tivemos nos últimos 3 anos uma regressão muito forte, do ponto de vista tanto do investimento, né, do ponto de vista da inversão de recursos públicos para a ciência, o que se reflete na questão de bolsas, na questão de editais para pesquisas e numa deterioração da infraestrutura de ciência no país, né? Esses últimos 12 meses, essa questão se tornou ainda mais aguda, né? E fica claro agora nessa questão do combate ao Covid-19, né? Veja, os Estados Unidos, não vamos comparar assim, a dimensão, mas só para a gente citar. Os Estados Unidos, eles investiram só na questão de pesquisas para o Covid-19, em pesquisa, não estamos falando aqui em apoio à população, nada. Mais de 10 bilhões de dólares. A Alemanha também gastou mais de 10 bilhões de dólares. O governo brasileiro gastou 75 milhões de dólares. A desproporção é muito grande, porque não dá para a gente competir com a ciência de primeiro mundo, não é primeiro mundo, mas de ponta, né, que nós temos hoje no mundo, com recursos tão baixos, quando o governo não compreende
essa questão, né? Por exemplo, só na questão da Zika, no combate ao problema da Zika em 2015, no principal programa da Zika, que foi um problema gravíssimo que o Brasil passou, mas com dimensões muito menores do que essa. O país não teve que paralisar o seu funcionamento, estava circunscrito em algumas regiões do país, etc. Nós investimos, na época, 150 milhões de dólares. Né? Então, você vê a dimensão do que é investido, de como o governo compreende a questão da ciência, que é muito ruim. Além da questão do dinheiro, tem a outra coisa, que são as campanhas difamatórias, né? Aquelas campanhas que contra as vacinas, contra os pesquisadores, deslegitimando, tentando desacreditar as revistas científicas, as sociedades científicas. Isso é um outro lado muito ruim que a gente tem vivido esse último ano e meio no Brasil. Né? Então, isso em si, Márcio, é ruim. Não é alentador, não. Pelo contrário, é uma coisa que nos preocupa bastante. Celso, você esteve à frente do Ministério em 2016, na época do governo Dilma, aí foi na sua gestão que foi lançado um marco de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. E isso foi em 2016, estamos em 2020, temos aí 4 anos de um novo marco, aproximou aí, no papel pelo menos, né, as universidades, da sociedade no geral. Qual o balanço que você faz aí desses 4 anos dentro desse contexto que nós estamos vivendo? O marco ele ainda não funcionou no Brasil, né? Ele é um grande ganho do ponto de vista jurídico, né? E legal, um arcabouço, vamos dizer assim, legal, muito bom. Só que ele não teve ainda a oportunidade de ser testado, né? Por que não teve? Porque ele foi aprovado num grande esforço da Câmara e do Senado em 2015, né? Eu participei do debate na Câmara e depois, quando foi para o Senado, no segundo semestre de 2015, eu estava no Ministério, eu acompanhei o debate no Senado, estive no Senado fazendo debate. Depois ele foi sancionado em janeiro de 2016 e em abril de 2016 veio impeachment. Isso, obviamente, causou um tumulto político no Brasil e ele só foi regulamentado em março de 2018. Né? Ou seja, levou 2 anos para ser regulamentado o seu funcionamento. Na sequência veio a eleição, depois da eleição, um novo governo. E um governo que tem uma relação um pouquinho negacionista em relação à ciência. Né? E isso não fez com que o marco não tenha sido ainda testado na sua potencialidade. Claro, essas leis demoram muito tempo para elas funcionarem efetivamente, né? Mas nós não temos nenhuma experiência. Você está acompanhando aí em Petrópolis, né? Você ajudou a modernizar a lei de Petrópolis, está nos ajudando lá em Maricá agora. Né? Você vê que essa questão ela tem que se refletir nos estados, os estados têm que fazer mudança na sua legislação, e os municípios também, para potencializar essa nova lei. Né? Isso é um movimento que a gente está acompanhando, onde for possível a gente atua para ajudar a avançar isso aí, mas eu acredito que vai demorar ainda um tempo, 2, 3 anos ou mais, até o marco se transformar numa realidade, até o Brasil sentir os benefícios dessa lei. Porque, por exemplo, vou citar um caso assim, um pouco compreensível para as pessoas que não estão envolvidas, mas que é um fato. Por exemplo, quando você faz um projeto de lei, né, um projeto de pesquisa, e você escreve ele numa financiadora, numa agência, tipo a FAPERJ, a FINEP, o CNPq, você diz lá, olha, tanto é para comprar equipamento, tanto para comprar material de consumo, tanto você estabelece ali mais ou menos as rubricas, né? Isso fica estanque. Você estabeleceu aquela rubrica, para você mexer nela, você tem que primeiro pedir autorização para a agência, para o órgão que concedeu a bolsa. O marco da ciência e tecnologia permite que você mude a rubrica e depois preste contas. Essa, por exemplo, é uma coisa que não pegou ainda, e ela é muito importante para quem faz pesquisa. Muitas vezes se prevê, eu vou comprar um leitor óptico que virá lá da Alemanha e custa X euros, né? Que dá Y reais.
a tempo de sair o dinheiro, de você fazer a encomenda e ir fazer o pagamento, alterou a correlação de força, né, de dólar, ali o valor da moeda, e já não vale mais aquilo. E você vai ter que gastar um mais ou menos naquele equipamento. E aí você tem que pedir autorização para o órgão primeiro, para depois pagar. Aí até sair a autorização já mudou de novo, né? Então a lei permite, essa lei, que você faça isso. Automaticamente depois preste contas, né? Mas isso, por exemplo, ainda não pegou. Eu estou citando aqui um caso, um exemplo, né? Eu vou citar outro exemplo, por exemplo. As universidades podem criar institutos, ICTs, né? Institutos de Ciência e Tecnologia, dentro das suas universidades e participarem como sócias minoritárias de projetos de pesquisa com empresas privadas. Isso ainda não, os órgãos de controle ainda não estão aceitando essa questão não está resolvida. Então nós temos muito ainda que caminhar para consolidar o marco. Agora, é importante que ele tenha sido votado, é importante que ele tenha sido sancionado pela presidente Dilma e depois que tenha sido regulamentado já no governo do Michel Temer, né? Agora nós temos que trabalhar para a sua aplicação plena. Celso, a gente está vivendo aí uma crise pandêmica, né, de crise de saúde, e a gente sabe que a questão da inovação, um dos focos da inovação é justamente a crise, a oportunidade de inventar. Na sua avaliação, você acha que os estados, as cidades, estão aproveitando esse momento, ou poderiam estar aproveitando esse momento, para usar a lei de inovação, inovar em seus processos, em seus produtos e serviços? Como é que você está vendo essa questão? Isso está passando a margem. Está passando a margem. Não há uma compreensão dos gestores e dos órgãos de controle nos estados e municípios sobre a lei, de como aplicar a lei. A gente tenta, mas se esbarra na compreensão, na leitura feita pelas leis anteriores, né? Você tem que explicar, olha, existe uma lei aqui, número 13243 de 2016, que foi sancionada em março de 2018 com o decreto 878, e ele permite que se faça isso, né? Dá para ler aqui, veja, aí você tem que ganhar no teu órgão, depois você tem que ir no órgão de controle. Então, essa questão, infelizmente, não está sendo compreendido. A gente está vivendo essa experiência, e você está tentando aplicar a lei, né, lá no município de Maricá. A gente vai um dia consegue, quem sabe, se ater a esse debate, né, sobre a experiência local, mas isso é uma realidade. Hoje, eu tenho participado de uns debates no meu mestrado sobre essa questão de economias regionalizadas, né, como é que se organiza os polos regionais de economia. E a gente percebe que mesmo dentro daqueles que produzem pesquisa, que estão atentos a essa questão, a lei ainda não chegou, ainda não estão atentos à lei, aos potenciais que o marco pode fazer. Então, enquanto isso não acontecer, a gente não consegue ir para frente. Eu estive com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também estive com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado André Ceciliano, e coloquei essa questão para eles, né, que eu acho que as casas legislativas precisam organizar programas de explicação da lei na ponta, entendeu? Como o governo federal não está fazendo isso, né, eu acho que a Câmara e a Assembleia Legislativa poderiam tomar isso como uma tarefa sua, ir na ponta, dar cursos, financiar cursos, contratar gestores capacitados para isso, treinar gestores para isso. Acho que isso seria um grande ganho, porque na minha avaliação, Márcio, com esse fechamento das torneiras do governo federal para a pesquisa, os estados e os municípios têm condições de, através de compras, né, encomendas tecnológicas, chamados bônus tecnológicos, financiar um novo, vamos dizer assim, um novo círculo virtuoso para a ciência e a inovação brasileira. Mas eles têm que entrar nesse circuito e realmente investir. Celso, você esteve lá como deputado federal, aliás, vamos voltar um pouco mais, né, como presidente da FAETEC, depois como deputado federal, ministro de Ciência e Tecnologia, e atualmente você está na presidência do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá,
vendo a questão da inovação do ponto de vista da cidade, ou seja, você tem uma experiência grande de ver a inovação do ponto de vista do país, do ponto de vista do Estado, a FAETEC, e agora você está olhando esse processo dentro de uma cidade. Qual é a diferença de olhar ciência e tecnologia em uma cidade, de um Estado, de um país? Como é que você está sentindo esse processo? Como eu te falei, assim, o ideal é que você pegue a cadeia do topo e vá fazendo, escalando, descendo, escalando o investimento, né? Como isso não está ocorrendo, você tem que buscar onde tem recursos, né? A Europa, por exemplo, você está assim, né? Tem que citar, não adianta, os exemplos. 24% do PIB da Comunidade Econômica Europeia é compra do Estado, são compras do poder público. Aqui no Brasil, as compras do poder público são em torno de 14% do PIB. É muita coisa, né? Estou falando de um PIB aí de 4 trilhões de reais, né? Significa que você tem aí quase 1 trilhão de reais de dinheiro sendo gasto pelo poder público. O dia que os gestores forem pegar esse dinheiro para comprar a inovação, financiar a ciência, eu preciso de um software para controlar estacionamento de rua. Por que eu vou comprar um software pronto? Por que eu não chamo, não publico um edital e produzo um software lá na minha cidade com as pessoas que produzem inovação na cidade? Eu quero recolher e reciclar o lixo. Por que eu não chamo um edital e publico um edital para criar um sistema para fazer isso, né? Essas coisas. Nós temos o problema de gestão dos consórcios de saúde, né, dos regionais. Por que as regiões não fazem chamamento público para criar? Agora mesmo, essa questão da Covid, o problema do ensino à distância para ensino básico, nenhuma cidade estava preparada. E isso é um negócio que dá para você fazer. Você abre um edital, chama e financia, e é barato, tem que ter aplicação e tempo, mas você gera economia no local, você gera patente e recursos de formação de capital humano dentro da cidade. Isso é uma coisa que dá para fazer e que o poder público pode fazer. Então, por exemplo, quando a Europa planejou o que eles chamam de Horizonte 2020, que foi um salto durante a crise que eles deram de 2008, teve aquela crise enorme, e eles estabeleceram metas ousadas para inovar a indústria europeia e lançaram um programa chamado Horizonte 2020, né? Eles colocaram como um dos critérios para a inovação as compras públicas, né? Não era só a inversão de dinheiro, eles separaram um dinheiro enorme para isso dos estados. Mas também eles estabeleceram padrões, né, metas de consumo, né, dos entes públicos em inovação. Então, o município, ou o Estado, ou a nação iria comprar algum produto, ela dizia, vamos produzir isso, vamos tentar ver se a gente acha uma solução nova aqui dentro, e lançar um edital e financiar isso. Isso funciona. E no Brasil, nós temos dinheiro, os municípios têm dinheiro enorme, e hoje a gente tem esse debate, né, Márcio? Que os prefeitos compreendam isso e passem a fazer isso. Celso, você comentou ainda há pouco uma questão que eu acho importante, né? Por exemplo, o país, algum tempo atrás, elaborou uma estratégia nacional de ciência e tecnologia, publicou alguns livros, né? Publicou justamente essas estratégias, mas eu não vejo isso sendo replicado tanto para os estados, agora chegando nas cidades, muito menos. Como é que você vê essa questão da estratégia de ciência e tecnologia na cidade, interessada em desenvolver seu ambiente de inovação? É isso que eu estava falando antes. Primeiro, o gestor tem que compreender isso. O prefeito, que está maior, está ali em cima, ele tem que compreender isso e pegar isso como uma tarefa sua e dizer assim, olha, o dinheiro que nós vamos comprar aqui em merenda da agricultura familiar, nós vamos gastar no município e vamos investir para isso, vamos produzir orgânicos, vamos construir tecnologias de, sei lá, de orgânicos, de estufas. O dinheiro que nós vamos gastar agora aqui na gestão da saúde, nós vamos criar um sistema municipal para gerir a saúde, vamos unificar todos
todos os nossos postos de saúde, clínica da família, os hospitais, tudo, e investir nisso. Se os gestores tiverem essa aplicação e botar isso dentro de uma estratégia clara de inovação, né? Eu vou citar o caso de vocês aí de Petrópolis, né? Claro, Petrópolis tem um projeto famoso chamado Petrópolis Tecnópolis. Ele, em alguns momentos, deu certo, ele teve assim bons momentos, bons espasmos, né? Não é uma estratégia que todos os prefeitos abraçaram, mas, por exemplo, vocês têm aí o LNCC, que nós instalamos aí o supercomputador, o Santos Dumont, os maiores computadores do hemisfério sul, todo o planeta, né? Vocês têm aí a FITech, vocês têm aí campus da UF, né? Eu acho que tem um campus da UERJ aí também, se eu não me engano. Da UERJ também, agora que chegou. Tem fábricas modernas, produção de software, né? Mas você não tem um fundo municipal de ciência, do qual o prefeito pega todo ano 2, 3 milhões de reais e coloca lá dentro para formar uma agência de fomento, entendeu? Que é uma coisa barata. Uma agência de fomento, ela pode gastar 10 vezes o que ela tem de fundo garantidor. Então, se você tiver R$1 milhão numa agência de fomento, como fundo garantidor, você pode emprestar 10 milhões. Olha como isso repercute, porque isso é lei, isso é padrão mundial, né? Então, uma cidade que pega todo ano, Petrópolis, no caso, que pega aí do seu orçamento 0,1%, 0,2%, uma quantidade ínfima, que deve dar aí 2, 3 milhões de reais por ano, aí, e joga no Fundo de Ciência e Tecnologia, né, ele pode emprestar 10 vezes isso. Isso tem um potencial de trazer retorno, de investir na cidade, de gerar um ambiente de negócio enorme. E com o tempo, esse dinheiro começa a retornar em forma de royalties, ou de devolução do investimento, ou de participação societária do município, né? Que você, aos poucos, você vai retroalimentando esse dinheiro com o que está voltando, e você tem um fundo bilionário financiando o bem-estar da sociedade, né? Mas isso as pessoas têm que olhar, não dá para... O gestor tem que olhar e tem que criar e começar em algum momento. Um prefeito tem que dizer assim, eu vou fazer isso, eu sei que eu não vou ser beneficiado eleitoralmente por isso aqui, mas as futuras gerações da cidade serão beneficiadas, porque não vai ter tempo para... Não vai impactar no meu tempo na gestão, mas vai impactar na cidade no futuro. Isso é necessário. A Embraer, ela só existe porque foram 40 anos de investimento do dinheiro público. Só existe... O Brasil só é uma potência no agronegócio porque foram 50 anos de investimento na Embrapa, dinheiro público em pesquisa, melhorando semente, analisando terra, melhorando a qualidade do bovina, das cepas de aves. Isso é investimento, né? Então, mas tem que acreditar nisso, né? Tem que investir e levar isso para frente. Celso, a gente está chegando ao final dessa primeira parte da nossa entrevista, a gente vai gravar outras, justamente que a gente nem tocou aí hoje na questão da iniciativa para ciência e tecnologia no parlamento, que você tem feito um trabalho também preponderante nessa área ali junto ao parlamento brasileiro, na área de ciência e tecnologia. A gente quer também falar sobre a questão da ciência e tecnologia no estado do Rio de Janeiro, que está revendo aí a sua lei de inovação. Queremos falar também sobre a experiência de Maricá, especialmente, para saber como a cidade pode alavancar sua ciência e tecnologia e inovação. Muito obrigado pela sua companhia, Celso. A gente vai se encontrar outras vezes para fazer outros programas. Obrigado, Celso. Um grande abraço, viu? Obrigado, Márcio. Tchau, até a próxima. Estamos encerrando aqui o programa Ciência em Movimento. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau.